Ô André, prazer falar contigo. Só reforçando um pouco essa percepção do deslocamento, né? Se a gente observar, né, alguns outros emergentes, né, que acabaram sofrendo também, primeiramente, sofrendo no bom sentido, a entrada de recursos estrangeiros, uma pernada de alta importante, depois começaram a sair por conta das incertezas, mas a gente vê um retorno, né? Uma volta de fluxo, coisa que a gente não vê aqui no Brasil. A gente vê retirada atrás de retirada e quando entra é quase nada, né? 200, 500 milhões para o fluxo estrangeiro é quase nada mesmo. Na percepção, né? E até por conta dessa incerteza, por conta de não chegar a acordo, por causa de escaladas até mesmo das questões políticas em relação às demandas dos Estados Unidos, a gente vai perder, ou pode perder, né, esse movimento mais observado pelos emergentes, pelos nossos concorrentes, entre aspas, né, por quem poderia dividir um pouco dos recursos, e a gente ficar preterido, ficar para trás, perder um bom momento por essas discussões, né, e até falta de interesse, falta de demonstrações por parte do nosso governo aqui? Sim, eu imagino que o impacto seja exatamente esse. Porque quando olhamos para os nossos pares emergentes, eles estão chegando na sua realidade aos acordos possíveis com o governo americano. E tirando a África do Sul, que também tem um componente político envolvido, os demais países têm menos isso, né? Então, para se sentar numa mesa, para se tentar chegar a um determinado acordo, quando se coloca as questões comerciais, acaba ficando mais fácil. Se destacarmos a questão do Brasil, tá? O Brasil tem a questão comercial e agora tem a questão política. A questão econômica, ela me parece relativamente simples de resolver Brasil e Estados Unidos, porque nós somos deficitários, existem algumas áreas de interesse do governo americano em explorar aqui alguns pontos do Brasil. O maior capital investido em infraestrutura no Brasil é americano. Existe uma relação de mais de 200 anos. Então, quando a gente olha para esse quadro, teoricamente, deveria ser muito fácil sentar numa mesa e chegar a um bom acordo com o governo americano. Mas como tem esse componente político que se acentuou, especialmente com as falas do presidente Lula, tem um dificultador, né? E aparentemente, até agora, ninguém está recuando, né? E a partir desse componente, a gente começa a ficar para trás, os nossos pares vão avançando em relação a seus acordos e, evidentemente, o recurso vai para lá e não vem para cá. Então, a gente corre um sério risco, sim, de ficar para trás e perder esse vagão, Felipe. Ô André, e aí até a gente sabe que tem empresas, tem setores que estão mais ali no olho do furacão, né? Até no nosso mercado, fora do mercado também, evidentemente, mas tem as empresas, os setores mais no olho do furacão, que acabam tendo maior volatilidade, mais movimentações até negativas, retiradas de capitais ali, mas a pergunta que fica é se todo mundo vai caminhando lentamente, em queda, sofrendo com a saída de recursos, independentemente desse cenário, ou é possível a gente monitorar, André, algum setor, alguma empresa que pode ficar alheia a essa situação? É difícil encontrar alguém que fique alheio a essa situação ou ainda dá para encontrar alguma oportunidade? Não, com certeza tem muitas empresas que vão ficar alheias a essa situação. Eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, respondendo a questão de quem está no olho do furacão e depois quem não está. Um exemplo claro de olho do furacão é a Embraer, né, que o maior mercado é os Estados Unidos, representa quase 30% das vendas e já se ventila algumas negociações, isso eu já ouvi essa semana, com a possibilidade de um compromisso da Embraer investir em uma planta lá nos Estados Unidos, talvez houvesse a possibilidade de uma concessão em relação à taxação dos aviões. Isso, de certa medida, já se reflete no pregão de hoje mesmo. Estava há pouco vendo o Maurílio apresentando, e a Embraer com uma alta acima de 3%. Essa notícia foi ventilada hoje.
Da mesma forma, outra empresa que tem um impacto bastante relevante é a WEG. Só que a WEG já tem parte de sua produção dentro dos Estados Unidos. A partir do momento que se chega a um acordo de aumentar o investimento nessa planta e diminuir o impacto da planta brasileira nas exportações, no contexto geral da WEG, isso também fica amenizado. Então, agora tem outras empresas que vão ser duramente impactadas e sem negociação, realmente elas tendem a ter problemas e vão se deteriorar do ponto de vista de preço dos seus ativos. Agora, são outros setores que não estão tão ligados à questão de exportação, de impacto de sistema de fornecimento, essas estão muito mais ligadas à nossa natureza, aos nossos problemas ou às nossas soluções. Então, por exemplo, a Petrobras, quando a gente olha para ela está muito mais vinculada ao preço do petróleo do que a todo esse contexto que a gente está vendo de não se chegar a nenhum acordo. Então, é uma empresa, ou a própria, praticamente as Junior Oils todas, estão muito mais ligadas ao preço do petróleo do que a questão do tarifaço. Então, quando a gente começa a estudar setor por setor, a gente vai, obviamente, descobrir setores não impactados que vão performar dentro da nossa realidade. Nós vamos ter outros problemas para resolver aqui, como a questão fiscal, isso a gente já falou várias vezes aqui em outras oportunidades, mas essas questões andando bem, esses setores tendem a dar bem. E, de novo, né, Felipe, quando a gente olha para o preço dos ativos, chega um determinado momento que, mesmo na dificuldade, esse ativo volta a ficar barato. Não significa que a empresa é ruim. E aí surgem as oportunidades e aí o mercado reage de forma positiva.